Fala, Fenômeno! Tudo bom? O Clube do Remo enfrenta o Santos amanhã, início de mês, e o Clube do Remo vira a chave para mais uma batalha, uma nova batalha, agora rumo, quem sabe, a umas quartas de finais da Copa do Brasil. Jogo na Vila Belmiro, às 21 horas. O Clube do Remo terá desfalques ou serão reforços? Depende aí, né, da visão de vocês, torcedores. O que será que agora Léo Osório Condé vai inventar de moda para que o Clube do Remo, para ele, né, sabotando a equipe, perca a partida? Espero que ele esteja num dia lúcido, faça pelo menos o feijão com arroz para que a gente possa ter o mínimo de chances que deveriam ser grandes para o Clube do Remo ganhar a partida ou trazer de lá pelo menos um empate, que é um bom resultado, sim, já que é um confronto de 180 minutos. Executivo do Clube do Remo com problemas, dificuldades para fazer contratações. Presidente do Clube do Remo ainda enfiado dentro de uma caverna. Não dá satisfação nenhuma para a torcida. Vamos falar disso e muito mais. Deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. O jogo do Santos e Clube do Remo amanhã é fora de casa, na Vila Belmiro, às 21 horas. E eu já convido vocês a assinar a Asaf TV. Esse jogo vai passar exclusivamente no Asaf TV. Além de passar o jogo, você ganha Netflix, Globoplay, séries, doramas, filmes, seriados, canais de notícias, tudo isso e muito mais apenas na Asaf TV. O jogo mais esperado do ano para o Remo, até então, até porque vale muita grana. Amanhã, dia 1º de agosto, às 21 horas, na Vila Belmiro, oitavas de finais da Copa do Brasil. O Remo vai em busca de, quem sabe, ficar entre os 8 melhores clubes da Copa do Brasil. Impossível não, difícil e muito por causa do treinador, mas a Asaf TV está aí para colocar você lado a lado, né, deste jogão de bola. 16 99984 9414. Bom, pessoal, vamos voltar para cá e iniciar as notícias do Leão Azul Paraense. O Remo entra em campo amanhã, Vila Belmiro. O Remo já se encontra, né, lá em São Paulo. E é o seguinte: a gente poderia vir aqui fazer um prognóstico, como sempre eu faço, dar minha opinião, modo torcedor, modo analista, mas a gente fica praticamente sem poder fazer isso. Então, por que tu nunca foi de fazer isso? Isso não acontece? Pois é, galera. A questão é que são ensinamentos e aqui a gente está também para aprender. Remo e Corinthians, né, a gente esperava uma coisa, a gente não viu nada. Remo e Vitória, a gente não esperava nada, viu alguma coisa. E a gente esperava muito de Remo e Mirassol, mais uma vez a gente não viu absolutamente nada. O time do Remo, ele é praticamente moldado e às vezes também cortado ali pelo meio, pelo treinador fraquíssimo que tem no comando do elenco, além da limitação técnica, que é culpa do presidente do Remo e dos executivos que aqui passaram. A gente sabe, logicamente, que o Remo poderia, se jogasse de igual para igual, feijão com arroz, fazer alguma coisa contra o Santos, mas a gente não tem certeza de nada nesse jogo, a não ser que o Remo terá alguns desfalques que poderão ser reforços. Por exemplo, Zé Ivaldo está fora da partida, Patrick Picanha fora da partida e o Tchamba continua de fora, deve voltar só contra o Atlético Mineiro, né, sem ser esse final de semana no outro, valendo aí já o Brasileirão, que o Remo vai ter que ganhar dentro de casa, o empate será um péssimo resultado. E aí, como ganhar do Atlético Mineiro em casa, com este treinador, sem contratações? O Remo não mantém constância, faz um jogo razoável, três péssimos, e o Remo lutando aí contra o rebaixamento, não se poderia dar o luxo. E o luxo, o treinador do Remo, poupando os jogadores. Enfim, a gente só tem essa certeza amanhã. Né? Se eu fosse aqui fazer o básico, né, que a gente tenta fazer aqui o normal, o básico, é Rangel, Marcelinho, que agora virou já substituto, né? Substituído, não precisando de ganhar. Marlon e o Matheus volta para a zaga, né? E na esquerda o Mike. Zé Wellison, porque o Patrick não vai poder jogar. Pico e Zé Ricardo. Esse deve ser o trio de meio campo. Lá na frente, o mesmo de sempre. Pikachu, Aleph Manga e o Jajá. E se o Jajá não for poupado para o jogo de meio de semana da Copa do Brasil da volta em casa. Então a gente não sabe se ele pode entrar no 4-4-2. Se o Remo entrar no 4-4-2, o Remo perde o jogo,
antes da bola começar. E podem gravar o que eu estou falando aqui. O Remo vai perder a partida se entrar no 4-4-2. Se ele entrar no 4-4-2, ele vai colocar Pikachu, Zé Edson, Pico e Aleph Manga de quase lateral esquerda, a merda que ele fez contra o Mirassol. E lá na frente o Talhari, né? E o Zé Ricardo ali. Não vai dar certo. Vai trocar apenas ali o Zé Edson pelo Picanha e vai colocar o Matheus na zaga no lugar do Zé Ivaldo. E mesmo vai perder a partida sem entrar no 4-4-2, porque vai ficar sem contra-ataque. Vai levar sufoco do time do Santos, que está muito afim de ganhar a partida por causa do dinheiro. São 5 milhões se passar aí lá, os caras estão com salário atrasado. Mas pelo menos lá tem um treinador que não faz invenção de moda, que é o Cuca. E aqui, né, o nosso Cuca está com a Cuca maluca e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, espero que ele entre no 4-2-3-1, que é o básico, no Jajá na sua ponta, porque se ele entrar lá na frente com o Jajá e Zé Ricardo, ou Talhares e Zé Ricardo deixar o Jajá no banco, o Remo vai perder a partida antes de entrar em campo e a gente no pós-jogo aqui vai se estressar mais uma vez. Né? Então, a gente não sabe o que esse inventor, perdão, do futebol, né? Um cara que se diz treinador aí que está muito longe de ser isso, vai fazer para o Clube do Remo amanhã tentar pelo menos jogar com vontade. É o que eu falo, já que o Remo tem um elenco limitado, tem que jogar com vontade, com raça que pode se igualar e às vezes até passa do adversário. Isso aconteceu contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória, né? E outros jogos contra o Botafogo. Contra o Mirassol até teve algum certo ali esforço, mas o técnico lijou o time. Então, realmente fica complicadíssimo da gente poder pensar e sonhar com algo para essa partida. Eu desejo sorte para o Clube do Remo, o que vocês também vão desejar, né? E que o treinador possa estar num dia normal, como vocês têm, como eu tenho, e possa fazer o básico, que é aquilo que vinha dando certo, e mesmo quando não dava, o Remo perdia lutando em campo. Né? Fora disso aí, galera, não tem muito que a gente falar aqui. Né? Vocês vão deixar nos comentários, reforço, Picanha e o Zé Ivaldo não jogar? Lógico que o Chamba é o baita de um desfalque, já vem assim, o Remo não ganhou sem o Chamba do Vitória? Pois é, o problema não é só o Chamba, o problema é o treinador, o executivo do Clube do Remo, que eu deixei lá no início. O que esse executivo faz? Deu uma entrevista dizendo que vai trazer um lateral e um atacante. Quando? Um ponta? Quando? Quando acabar o campeonato? Por ano que vem para o Campeonato Paraense? A gente não quer saber mais de desculpa furada. O presidente já falou que o Remo está sem dinheiro. Cadê o dinheiro do Remo? Eu já olhei na minha conta aqui, não tem. No meu bolso aqui não tem nada. Na de vocês tem? Se tiver, me avisa nos comentários. Sumiu o dinheiro do Remo. Um time que lutou com aquele papo furado, queria pagar as contas para se livrar desses problemas. Lorota, eu sempre falei que será lorota, papo furado para enganar torcedor. E sempre essa mentira vai demorar a vir, mas vem à tona. Tá aí, eu tinha razão. E não é porque eu quero ter razão, não, eu tinha razão. Porque esse negócio de pagar conta, de não vai tirar o time, é papo furado. Os times estão endividados no transferban, então melhor que o Remo. É papo furado. Clube de futebol é normal dever. Não é o certo, é. Não. Mas quando não deve, tá aí. Não deve para quê? Se organizou em quê? Aí cai para uma Série B, sem dívidas, e para subir de novo, vai ser fácil? Não. É muito melhor ficar com um pouco de dívida na Série A do que descer com porra de sem dívida. Papo furado para enganar vocês. Ainda tem gente que cai. Tem um ou outro que cai. Antigamente era uma grande parte que caía. Graças a Deus, com as verdades que a gente chegou lá atrás, com a visão que modéstia à parte eu tive, tá aí, aparecendo depois de 2, 3 anos que esse papo furado de pagar conta não ia tirar o Remo de patamar nenhum, não ia fazer o clube do Remo chegar a porra nenhuma. Tá aí o CT, que só vai ser construído por causa de uma parceria com o governo do estado e com a VAR. Se não fosse isso, olha, não ia acontecer porra nenhuma, o Remo não ia ter CT em lugar nenhum, esse terreno aí ia ficar aí abandonado e o Remo não ia sair do lugar. Ai, a desculpa, vamos cair, ano que vem tem um CT, vamos subir, tá? Vão lutando para subir, demorou 31 anos para subir e vocês acham que vai ser fácil assim para subir. Melhor se endividar um pouco, fazer das tripas corações para ficar na Série A, porque na Série B tu não consegue dinheiro para investir em porra nenhuma. A Série B te dá dinheiro apenas para te pagar teu elenco e olhe lá. Esse ano na Série A, que tem dinheiro para pagar elenco, tá sobrando, sumiram com o dinheiro do Remo. Não tem dinheiro, tá, o mercado está inflacionado. Engraçado, os outros clubes não estão inflacionados, os caras conseguem contratar todo endividado. O Remo sem dívida não consegue contratar ninguém. Nem sequer um mísero jogador de Série C e de Série D. E o presidente dele numa caverna, não dá satisfação para porra nenhuma. O executivo só aparece para chorar na frente das câmeras. Não tem, tá inflacionado. Não sei o quê. 53 dias para contratar um jogador na parada da Copa do Mundo, não contratou ninguém.
Contratou banco, do banco, que foi este, sei o quê, Eduardo, né? Esse volante aí que veio para o Clube do Remo. O cara nem sequer joga para vir ser banco do Patrick Picani. Parece o botijão de gás do Zé Welles, que é um feijão com arroz insosso, sem graça. Esse é o planejamento do Remo. A gente torce aqui que a sorte esteja com o Remo, e está com o Remo. Esteve com o Remo todos esses jogos do Remo, não aproveita. A tabela está aí, mais uma vez ajudou o Clube do Remo. Aonde nós vamos chegar com este time do Remo, que não ganhou nada vezes nada em 2026? Às vezes, parece até demais o que eu estou falando, mas não é, é só a realidade em fatos e números do que está acontecendo aí. Presidente omisso, ultrapassado, não está preparado para uma Série A, executivo fraquíssimo, nível de Série C, time sem dívidas que não contrata, treinador mais perdido que cego no escuro ou em tiroteio, e o Clube do Remo aí tentando, iludindo a gente para passar para uma outra fase. Como passar? A gente não sabe nem qual vai ser o time que ele vai entrar. Se entrar naquele 4-4-2 que entrou com o Mirassol, é melhor nem assistir a partida, que o Remo já entra derrotado. Um 4-2-3-1 ainda tem alguma chance de conseguir uma coisa com empenho e vontade dos jogadores. E contar, né, que alguns jogadores do Remo que não ajudam em nada, Pikachu, Zé Welles, sabe? Pelo amor de Deus, são jogadores aí que chega a dar desgosto de ver para um nível de primeira divisão. Mas é isso que a gente tem, a gente vai lutar, né, dando soco em ponta de faca. Valeu, galera, um abraço. Mais tarde a gente volta com outro vídeo aí. Bora ver esse treino do Remo hoje em São Paulo para a gente ter informação do que ele vai inventar. Valeu, galera. Fui.